Passando frio aqui. Achei que eu ia passar frio sozinho hoje. Eu faço em Guaratuba, culto em Guaratuba com frio, é sozinho, eu passo frio sozinho. Mas ninguém gosta de frio, né? Fica todo mundo em casa. E vocês gostam, né? Um aviso aqui para dar para vocês. Alguém tem um Fiesta vermelho, deixou a luz acesa do teu carro. É a placa ANF 7755. Tá? Um Fiesta vermelho. Não sei quem é de vocês. Vá lá, porque senão na hora que você for embora tá sem bateria. E daí você vai ter um problema. Tudo bem com vocês? Último dia de agosto, para a glória de Deus. Aleluia. Jesus é bom. Nós estamos caminhando. Segundo a meteorologia, última semana de frio. Amém. Pegamos um geadão em final de semana que foi de trincar o cabelo da galera, né? No sítio pegamos -3. Nossa, pensa na geada que nós pegamos lá. De sábado para domingo. De domingo para segunda. Geou muito forte. Tá muito frio, né? Mas tá bom também, né? Mata tudo as butucas, pernilongo e afins, né? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia na primeira epístola, a primeira carta de João, lá no finalzinho da tua Bíblia. Você vai lá no livro de Apocalipse, daí você volta uma página, se encontra Judas, volta mais uma, você já encontra João. 1 João, capítulo 4, verso 1. Por favor, a epígrafe do texto é os falsos profetas. Por favor, abra sua Bíblia aí. A gente vai ler o verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Glória a Deus. 1 João, capítulo 4, verso de número 1. Pode procurar aí com tempo, que eu não estou com pressa. Eu tomei café hoje, já comi, aleluia, eu não estou com fome. Deus é bom, Jesus é bom. Amém? Já acharam aí? Vocês estão tudo me olhando aí, alguém perdeu alguma coisa? Posso ler? Vamos ler juntos, diz assim, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos provêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 5. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. 6. Não, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Feche os seus olhinhos, por favor, inclina a cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento e entendimento da Tua palavra, para que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do seu coração. Eu peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa quebrantar os nossos corações para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, não creiais. Você já sabe. Obrigado, irmãzinha. Deus abençoe. Você já sabe que essa tradução é um pouquinho diferente. Já te expliquei. Porque ela vem em inglês, traduzido para o português, ela ficou um pouco diferentona ali, né? Mas a gente vai acertando ela à medida em que fomos lendo, tá? Ela diz assim, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o que é provar os espíritos?
Quem sabe o que é isso? Provar os espíritos. Vou dar um exemplo para você. Você vai numa igreja, aí levanta uma pessoa e diz assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. O Corinthians é o melhor time do mundo. Você truco! Por quê? Porque é mentira. Não é verdade? É mentira, irmão. O Espírito Santo mente? Então, como que alguém que se diz estar usando pelo Espírito Santo está mentindo? Como, irmão? Como é que alguém vem e fala para você? Deixa eu achar mais um exemplo aqui. Já estou pensando aqui, para trazer para você bem legal. Alguém vem e diz para você assim, ó, tá vendo esse cara aí de cara lisa, zóio verde, que tá com essa protuberância no pescoço aí, ó. Esse cara aí é o molusco. Zóio verde, irmão? Tá de sacanagem, né? Cara de 35, tem que achar essa água que o cara bebe, né? Para nós beber também, né? Tem algumas coisas que são evidentes que não são verdadeiras. Por quê? Porque os teus olhos veem. Porque está diante dos teus olhos, irmão. Porque está diante dos teus olhos. Então tem algumas coisas que quando alguém fala para você, como se fosse verdade, você sabe que é mentira. Por quê? Porque você está vendo que é mentira. Mas tem algumas coisas que você não sabe. Por quê? Porque você não vê. Que coisas são essas? As coisas espirituais. As coisas espirituais. As coisas espirituais você não consegue enxergar. Você tem que discernir, a Bíblia diz. Não é? Então como é que você sabe que um espírito ele provém de Deus ou não? É complicado isso aí, né? Não é? Como é que você sabe que uma igreja, que um pregador que está pregando numa igreja, ele está pregando de fato o evangelho de Jesus Cristo? Quando ele está pregando a verdade. Quando ele está em cima do púlpito pregando uma mentira, é Deus que está falando na boca dele? Sim ou não? Na Bíblia está escrito que quem usa brinco vai para o inferno? E se o cara falar, irmã, Deus falou que você está usando brinco, você vai para o inferno. Isso é uma profecia verdadeira? Por quê? Porque é mentira, irmão. Toda palavra profética tem que vir embasada dentro da palavra de Deus. É simples, caramba. É simples, irmão. Toda palavra que vem da boca do Espírito Santo, ela é baseada na palavra de Deus. Ela não vai contra a palavra de Deus. Então agora deixando a brincadeira aqui de lado, né? Que eu gosto de fazer isso, que eu quero que vocês entendam exatamente o que eu estou falando. E a gente trazendo a palavra de Deus, a gente está falando sobre doutrina de igreja. E o que é a sã doutrina, irmão? A sã doutrina é tudo aquilo que está escrito na Bíblia no Novo Testamento. Isso é sã doutrina. Por quê? Porque Jesus Cristo veio trazer para nós uma nova aliança. Se ele trouxe uma nova, o que aconteceu com a velha? Hã? O que aconteceu com a velha? Estão com vergonha de falar, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, na carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 10 em diante, que ela foi anulada em Cristo. Essa é a palavra a utilizar, anulada. A Bíblia diz que aqueles que leem Moisés ainda têm posto sobre os seus olhos, no mesmo texto, o véu. Mas quando eles se converterem a Cristo, o véu lhes será retirado. É Bíblia isso, irmão. Tem gente que não gosta, mas é verdade. Então essa doutrina, ela está onde na Bíblia? No Velho Testamento ou no Novo? O Novo, irmão. Porque se não fosse o Novo, por que nós teríamos? Vamos ficar com o velho, então. Não é isso aí? Vamos ficar com o velho, irmão. Se o velho tá bom, é útil e funciona, você vai comprar um carro novo, se teu carro velho tá bom? Você vai fazer uma dívida 5.000 vezes, né? Que a gente para comprar um carro novo agora é só assim, né?
milhares de vezes a perder de vista. Não é? Mas você vai comprar um carro novo, fazer uma dívida, por que esse teu carro velho? Tá bom. Então você só compra um novo se o velho não rodar mais, concorda comigo? Não dá mais. Aí você vai fazer o quê? Vai comprar um? Se tem um celular, teu celular tá bom, você vai comprar um novo? Não. Você compra um novo por quê? Porque o velho tá ruim. Presta atenção que eu não estou mandando você trocar todos os velhos. Se liga. Se liga. Depois vai chegar em casa e vai dizer que eu que mandei. Eu não mandei nada. Não mandei nada. Certo? Então, quando nós observamos a palavra de Deus, né? Quando a gente vai buscar a palavra de Deus, a gente precisa ver se os espíritos que estão falando, de fato, eles provêm de Deus. Para que eles provenham de fato de Deus, eles têm que estar se utilizando da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que no Senhor não há sombra de mudança. Ele disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, irmão. A palavra de Deus não mudou. Ele disse, acautelai-vos da doutrina dos o quê? Velhinhos. Quem são os velhinhos? Irmão, não é eu, porque eu ainda não tô velhinho, né? Só tô velho, mas eu não tô velhinho ainda. Quem são os velhinhos? Você sabe quando eu conversava com os velhinhos, no meu tempo de guri da igreja, ainda, eu fui criado com os pastores antigos das Assembleias de Deus, os antigões, os fundadores da igreja, né? Eu convivi muito com eles, que quando eu comecei eles já estavam com 80, 90 anos. Conheci muitos deles. E eu glorifico a Deus por isso, porque aprendi muito com eles. Mas eles tinham manias que não eram bíblicas, né? Que não eram bíblicas, não tinham embasamento bíblico, né? Um deles, quando eu estudava com ele, ele me ensinava, ele dizia assim, irmão santo, você nunca saia da Assembleia de Deus, porque se você sair, você vai para o inferno, porque essa aqui é a única igreja santa e só vai para o céu quem congrega aqui. Eu aprendi isso, irmão. A minha vida inteira eu ouvi isso. Eu tinha um outro pastor que dizia assim, ó, não vá para o cinema, porque senão você vai para o inferno. Porque cinema é coisa do diabo. Eu sou antigo, irmão, sou desse tempo. Quem lembra quando saiu o rádio? Não, né? A gente é mais novo. Mas expressei mal, desculpe. O que os caras falavam do rádio? Os caras falavam assim, e esse aí, irmão, isso é uma caixa de abelha do Satanás. É o rádio. Eu vivi isso aí. Isso é uma caixa de abelha do diabo. Passou um tempo, o que estava acontecendo com o diabo? O diabo do rádio, ou o rádio do diabo, virou o maior evangelizador do Brasil. Todas as igrejas tinham emissora de rádio. Mas antes era do diabo. Depois veio a televisão, né? Daí a televisão era a caixa preta de Satanás. Cara, eu escutava isso na igreja, irmão. Os caras pregavam e diziam assim, ó, você aí que entra lá no teu quarto e fica assistindo aquela caixa preta do Satanás, irmão, você vai queimar no quinto dos infernos. Até que as igrejas começaram a fazer programa de televisão de evangelismo. Daí virou de Deus. Aí era uma benção. Eu me lembro uma vez eu fui pregar numa igreja, numa congregação. Pastor Dilson pegou esse tempo também, né, Dilson? Você também é desse tempo. Eu fui pregar numa congregação, num povo mais antigo, da Bleia, né? Muitos anos isso. E aí, antes de me darem a oportunidade para mim pregar, eles davam a oportunidade, o irmão vai trazer uma palavra aqui, o presbítero fulano de tal, né? Que era um cara de longe, vamos dar moral aqui. Daí o cara tinha 10 minutinhos para trazer uma palavra, daí o cara subiu ali e desceu-lhe o pau na televisão. Porque você, irmão, que tem a televisão na tua casa, você vai para o inferno, você vai para não sei o que, blá, blá, blá. Tá. Aí quando eu fui trazer a mensagem, porque, né? Você já sabe como eu sou, eu sempre fui exatamente igual, né? Aí eu disse, Pai, Senhor, irmãos, Deus abençoe, todo mundo amém e tal, né? Uma igreja bem grande. Eu falei, tem alguém aqui que acata a mensagem do irmão, que tem televisão em casa? Levanta a mão aí. Ninguém levantou, claro, né? Eu falei, não, se por acaso você tiver uma televisão e for jogar fora, você avisa que eu vou lá buscar, irmão.
Você avisa que eu vou lá buscar. Daí eu tava o pastor da igreja, que era um cara que eu conhecia muito, meu amigo. Eu falei, ô pastor, vamos lá buscar comigo? Daí ele, vamos, porque o cara era de uma congregação lá da Caximbó, né? Daqueles xiita, a gente chamava ele de xiita, né? Radical. Eu falei, vamos lá, pastor. Eu falei, se você tiver duas, o pastor pega uma, eu pego uma pra mim. Que eu tenho uma só na sala, eu já ponho uma no meu quarto, uma no banheiro, dá pra nós, não joga fora, não. Eu falei, mesmo porque o nosso pastor Pimentel de Carvalho agora tá fazendo culto sábado de manhã, irmão, na televisão, lá na Band. Os irmãos tá falando que o nosso pastor é do diabo. Que se o pastor tá fazendo culto na televisão, o irmão tá falando que a televisão é do Satanás. Ele não mereceu ouvir isso? Ele mereceu. Por quê? Porque o Espírito que fala na boca dele não é o Espírito Santo, irmão. Eu estou te dando exemplos aqui. Estou te dando exemplos de coisa que as pessoas falam dentro da igreja que não provém de Deus. Vem do coração do homem. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, maligno. E vai levar muita gente para o inferno. Por quê? Porque quem tem que dirigir o nosso pensamento, a nossa vida com Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, irmão. Não é o nosso coração. Por isso eu tenho falado aqui um monte para você. Para com esse negócio de, eu senti no coração, irmão. Eu já falei para você, quando eu começo a sentir alguma coisa estranha, eu vou no banheiro correndo, porque é outra coisa. Você não tem que sentir nada, irmão. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Eu senti. Irmão, se eu tô sentindo, eu já vejo se tem alguém me pegando. Falou, que negócio é esse aí, irmão? Isso não é bíblico. Essa conversa não tem embasamento bíblico absolutamente nenhum. Pastor, eu senti no meu coração de te dar R$100. Alguém aí? Alguém? Mas eu só tenho 10. Foi Deus que falou para você dar os 100 se você só tem 10? Sim ou não? E aquele cara que vem e falou, irmão, isso aqui vai ser forte, senta, segura aí. O irmão chega na igreja, irmão, aleluia, glória, xuri, canta, labaxaia. Irmão, Deus falou para mim hoje aqui, que nós estamos construindo ali o banheiro da igreja, que ia vir 10 irmãos aqui, que ia dar R$500 hoje. Cadê você? Cadê você? Deus falou para mim. E não tem ninguém, irmão. Nenhum miserável levanta a mão. Foi Deus que falou com o cara, irmão? Não tá cheio disso aí? Não tá? Vocês levam sorte hoje, né? Vocês levam que a igreja mudou bastante nesses últimos 10 anos. Mudou muito. Graças a Deus. Que a maioria das pessoas começou a estudar, né? Se bem que nem sempre isso é bom, às vezes é ruim, né? Mas, né? Tem sido bom, de certa forma. E as pessoas começaram a aprender um pouco mais e abandonar a ignorância. Teológica eu estou falando, tá? Não estou falando de educação, estou falando de teologia. Então as pessoas tiveram mais acesso com a internet a bons cursos, a bons pastores, a pessoas que pregam o evangelho de verdade, a Bíblia online, que muita gente não tinha condições de comprar uma Bíblia de estudo porque é muito cara, e agora ele consegue acessar estudos de boa qualidade, e com isso eles melhoraram e cresceram espiritualmente. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Não é porque tem gente que só é o crente sabiá, né? O crente sabiá, eu vou falar aqui por quê. Né? Ele cresce só na graça. Ele só quer ir para o monte, orar e jejuar, mas ele não lê a Bíblia. Daí ele é igual aquele autorofilista que tem perna de sabiá, sabe? Ele é forte assim, a perna dele é assim, ó. Conhece esses aí? Esses dias eu encontrei um amigo meu, doutor Rogério, meu pastor Rogério, aliás, né? E ele virou fisiculturista, ele tá bombado, né? Esses dias eu encontrei, ele ficou bravo. Falei, ô irmão, você comprou todas as bombas dos irmãos, é que ele tá desse tamanho? Ele era assim, né? Tá assim. Parece o Hulk, mini, né? Porque ele é pequenininho assim. E daí as perninhas dele assim, eu falei, tá, na tua academia não tem equipamento pra treinar as pernas, lá é só braço, peito. Vá merda, pastor. Irmão. Tá cheio de crente assim. Daí ele fica forte aqui, e aqui é raquítico. O que é isso aqui? É a base do teu ministério. Não adianta você ter uns braços fortes, ter um peito rígido, se as tuas pernas é fraca. Não adianta, irmão. A Bíblia diz
Olha o que Jesus disse para Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, o que ele disse? Estabelecerei a minha igreja. Então a igreja precisa ter o quê? Fundamento. Qual é a fundamentação da pregação do evangelho? É a Bíblia, irmão. Como é que você vai pregar o evangelho se você não conhece a Bíblia? Como é que você vai dizer para mim que você é formado em teologia se você nunca leu a Bíblia inteira? Nenhuma vez. Nenhuma. Algum tempo atrás encontrei um presbítero muito amigo do pastor Edilson, posto de gasolina faz algum tempo. O Edilson gostava muito dele. E ele falou, ô irmão santo, pai senhor, vaso. Rapaz, eu estou terminando meu segundo curso de teologia. Eu falei, nossa, que bênção. E já terminou quantas leituras da Bíblia? Ele falou, não, nenhuma. Eu falei, como é que você quer pregar a Bíblia se você nunca leu o vaso? Como que você quer pregar a Bíblia se você nunca leu? Que mandar curso de teologia, irmão? Isso dá camisa para alguém? As pessoas são raquíticas espiritualmente. Então eles crescem, irmão, num lado, mas atrofiado do outro. Então uma igreja forte, ela é baseada em alguns princípios. Conhecimento, amor. Ah, pastor, tem que ter o amor. Oh, beleza, irmão. Mas o amor não leva você para o céu. Quem leva você para o céu é Jesus. Quem leva você para o céu é a tua fé em Cristo. Isso aí leva. A Bíblia diz que se você não tiver amor, mas é o amor sobre o teu conhecimento, sobre o Espírito Santo, não é? Mas a base é a palavra de Deus. Então nós temos conhecimento, nós temos poder, nós temos autoridade. Aí sim nós amamos o nosso próximo. Como a nós mesmos é um mandamento e a gente tem que fazer isso. E se você não conseguir amar, graças a Deus que o apóstolo Paulo quebrou nosso galho dizendo que nós devemos então suportar os irmãos, principalmente os fracos na fé. Você não consegue amar, beleza, pelo menos suporte. Né? Então a gente está se esforçando para que possamos fazer isso e viver uma vida em paz com todo mundo, amando uns aos outros, se possível. A Bíblia diz, se possível. Se não for, suporte o cara. Né? Então a gente muitas vezes está nesse versículo aí. O cara fala, irmão, você não me ama? Não, mas eu estou suportando você por enquanto. Desculpa aí, mas eu não consigo amar você, porque você tá demais aí a tua, né? Tá demais aí, irmão. Não é isso aí? Tem gente que é demais de um lado e menos do outro. Então, a gente precisa provar se os espíritos vêm de... Como que a gente prova isso, irmão? Através da palavra de Deus. Então, este texto especificamente, ele disse que muitos falsos profetas têm saído fazendo o quê, irmão? Aqui o profeta está numa conotação de evangelho. Esse texto especificamente, quando ele se utiliza da palavra profeta, ele está falando sobre pregação do evangelho. Ele está falando sobre pregadores do evangelho de maneira mais específica. O verso 2, ele diz assim, ó. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Como? Todo espírito que confessa Jesus Cristo como veio em carne é de... Quando você conversa com um judeu, o que ele fala de Jesus? Que ele era um profeta. Não era o Filho de Deus. Então, qual espírito opera nele? Qual espírito? O espírito do anticristo. Caramba, está escrito ali, irmão. Quando você conversa com um muçulmano, ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne na terra para morrer, que ele ressuscitou no terceiro dia e ele está sentado ao lado de Deus? Sim ou não? Então, o espírito que opera neles é qual? É tão fácil de entender isso, né? Eu não sei porque que aquela galera fica fazendo aquela pergunta, ai pastor, mas quando que o anticristo vai chegar? Cara, ele sempre esteve aí. Ele sempre esteve. No meio, no teu meio, no nosso, sempre esteve aí. Porque todo aquele que não crê que Jesus Cristo veio em carne, o espírito que opera nele é o espírito do anticristo. Todos aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor, quem opera nele? O espírito do anticristo. O espírito do anticristo, irmão. Só que você, né,
eu e muitas pessoas, por ingenuidade muitas vezes, nós olhamos e falamos, coitado, ele é, né, coitado. Um comunista crê em Deus? Quantos comunistas você conhece? Não precisa falar nomes, por favor, né? Já sabe nossa regra, sem nomes. Quantos comunistas você conhece? Você vê os caras na televisão todo dia, irmão. E aí chega na campanha, eles estão na igreja pedindo voto. Não é? Hoje até eu vi um post de uns caras do PT na igreja. Daí o cara falou, começou a campanha, os caras lá. Não é? Os caras são comunistas, irmão. Socialista. Eles não acreditam em Jesus. O espírito que opera neles é de quem? 3. Saúde. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de... Como é que você sabe quando você vai fazer uma libertação num cabra? Ou numa cabra, né? Que está possuído por um espírito ruim, né? Por um espírito ruim. Aí você vai lá e expulsa o bicho. Como é que você sabe se ele saiu ou não? Hã? Como é que você sabe? Você não sabe, né? Olha o que a Bíblia está falando. Todo espírito que não confessa a Jesus não é de... Então, quando a pessoa... Porque o demônio, muitas vezes, ele dá um migué no cabra. Ele se esconde na pessoa, ele não sai. Você fala, em nome de Jesus, sai, ele se esconde. E daí a pessoa volta, a sua personalidade é normal. Mas, na verdade, é o bicho, para te dar um migué. Sacou? É o bicho, irmão. É o bicho, é o bicho. É o bichinho, irmão. Ele é malandragem. Se você vacilar, ele te... E aí você olha para ele e fala assim, ó. Vamos fazer, então, você tá aí, demônio? Aí ele fala, não, sou eu. Você fala, ó, dá uma beliscada nele. Ai! Você aí fica meio gay, né? Mas tá. Né? Ai! Mais macho. Aí, você olha e fala, não, eu acho que ele saiu. Será que ele saiu? Não tem. Então, como é que nós vamos saber se o bicho saiu ou não? Você fala assim, ó, agora vamos fazer uma oração comigo aí, tá bom? Tá bom. Fala assim, Senhor Jesus. Ele começa a dar risada. Porque ele não pode falar o nome de Jesus. Ele não pode confessar Jesus. Ele não pode falar. Quando ele fala de Deus, ele fala o homem de branco. O homem lá de cima. O homem grandão. Ele nunca fala Deus, Jesus. Essa palavra não sai da boca de Satanás. Nunca. Nunca, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Então, para você saber se a pessoa está possuída por um espírito ou não, é só você mandar ela falar, o sangue de Jesus tem poder. Se ela falar, não é o diabo. É sem vergonhice mesmo. Porque é muito mais comum do que você imagina. Pessoa sem vergonha fazer de conta que está possuída por um espírito. Quebrar tudo, fazer um escândalo e se jogar no chão e bancar louca. É mais comum em mulher isso, né? Feliz, me desculpa aí as irmãs, mas isso é muito mais comum em mulher. O homem não tem hábito de fazer esse tipo de coisa. Pelo menos eu nunca vi. A mulher, né? Já vi muitas. E daí você vai lá, expulsa o demônio, não sai, expulsa o demônio, não sai. Não é o demônio. Não é. E aí você fala para ela, vamos fazer oração. Ela faz oração, mas continua caindo, revirando os olhos, fazendo barulho, né? Numa imitação do bicho. Mas não é o bicho. Então pode ser uma crise de fato psicótica. Pode ser um surto de loucura ou outra coisa qualquer que é do cérebro da pessoa, da mente dela. E não é espiritual. Porque se fosse, ela não confessaria que o Senhor é Deus. Amém? Mas é o espírito do... Quem é o espírito do anticristo? Quem confessa que Jesus não é o Cristo. Isso é uma coisa muito simples, que todo mundo devia saber de cor salteado. Quem é o anticristo? É quem é contra Cristo. É igual ao futebol. Quem não é corintiano é palmeirense. Quem não é palmeirense é corintiano. Se é corintiano, se o cara é, ele já faz assim.
Se ele não é, ele... Não é? O cristão é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Quer ver quando você encontra alguém que é de uma determinada facção? Não é criminosa, é espiritual. Facção também é espiritual, é um grupo, né? Num determinado grupo religioso do candomblé, por exemplo, uma facção, né? Num determinado lugar, e você vai brincar com ele e faz assim perto dele, ó. Ele dá um soco em você. É verdade. Ele briga, pula para trás. E ele fala, sai, sai! Por que ele faz isso? Porque ele sabe quem você é. E ele não vai permitir que você levante a mão na cabeça dele. Hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Entendeu? Então, quem é o espírito que opera nele? O anti. Então, todo espírito que se opõe a Deus, todo, sem exceção, é um anticristo. Não é semântica, mas é só o português, anticristo. Todo mundo que é contra Jesus. Então, as pessoas ficam figurando isso, né, achando que o anticristo vai ser o Papa, sei lá, negro, vai ser quem mais? O Bill Gates, vai ser o Pelé, não, Pelé já morreu. Vai ser o, sei lá, o Macron, o filho do Trump, né, tem até um imbecil aí falando, o anticristo é o Trump. Cara, deixa de ser trouxa, os caras são idiotas que chega a doer, né? Chega a doer. Tem uns teólogos aí que são idiotas que chega a doer. Né? A Bíblia fala que o cara que vai ser o anticristo, ele vai vir de uma determinada tribo. E que ele vai nascer na terra, na nação da Babilônia. Isso está escrito na Bíblia. Então, para nascer, e hoje a Babilônia é o Iraque. Não sabe, eu vou te falar. A Babilônia é o Iraque. Então, o anticristo, o cara, teoricamente, bem provavelmente, vai ser um príncipe de lá. Muito rico, herdeiro de um troço gigantesco, que você não vai saber que ele nasceu lá naquela pequena tribo, porque de jovem ele foi levado, né? Que vai ser lá daquele meio, que vai ser do Islã, entendeu? E porque o Islã tem uma história do ano 600 depois de Jesus. É uma história com H esse. Isso é uma história de verdade. Que um árabe se converteu a Cristo. E quando eles estavam fazendo a tradução do livro de João, o livro de Apocalipse, e ele viu o símbolo que João pintou quando ele escreveu o livro de Apocalipse, que ele viu no céu a marca que a gente traduz como 666. Ele, olhando aquilo, ele disse, nossa, logo depois que o Maomé tinha pintado, que aquela coisa tinha aparecido, não é 600, é 700, desculpa que o cara apareceu em 700, é 700, 800, eu não lembro bem, mas é mais ou menos por aí. E ele olhou, e quando ele leu em árabe, ele disse, nossa, isso não é 666, isso está escrito Islã, porque é o mesmo símbolo, o mesmo que ele viu em letras árabes, que parecem números, que é tudo aquele rabisquinho, né, para baixo, parece 6 e 9 só, né, 6, se você vê os caras escrevendo, parece tudo aquilo, e ele disse, esse aí é Islã que está escrito, não é 666, a marca da besta é o Islã. Então, hoje, quem é o grupo perseguidor dos cristãos? Quem é que mata os cristãos degolados? Né? Quem é que persegue os cristãos na África? Cara, eu não vejo isso aí, mas enfim, né? Então, esse é o espírito, já está aí. E o anticristo, esse cara, ele já está treinando já para chegar, porque está perto, né? Está perto. Faz uns, a gente está em 2024, 18, mais ou menos 2018, acho que era 2018, 2019, não, 2018, que vai fazer 6 anos. O Espírito Santo, um dia eu estava orando e o Espírito Santo conversou comigo e eu estava perguntando para o Senhor. Falei, Senhor, quando o Espírito, o anticristo vai se manifestar ao povo? Ele disse, ele já anda na terra e ele já é um jovenzinho e já está sendo preparado para aquilo que é de vir. 2018. Faz 6 anos. Então você já imagina que ele já tem bem mais de 20 anos. Hoje você pode ter certeza disso. E quando ele chegar, quantos anos ele vai ter? Eu não sei, porque é depois do arrebatamento, né?
Então, depois que aconteceu o arrebatamento, então ele virá, porque o Espírito Santo não permite que ele se manifeste, né? Isso está escrito lá na carta aos Tessalonicenses, não permite que ele se manifeste enquanto o Espírito Santo estiver na terra. Então, o Espírito Santo vai sair, quando a igreja for arrebatada, então ele vai se manifestar. Amém? Então, você só vai ver o anticristo operando na terra se você não subir no arrebatamento. Cutuca quem está ao teu lado e fala para ele, você entendeu isso aí? Pergunta para ele, você entendeu isso aí? Então se liga a cabeça. Para de ficar preocupado com o anticristo e se preocupe com a tua salvação. Amém? A Bíblia diz que ele não virá. 6:1 de Apocalipse. A Bíblia diz que a trombeta vai tocar. 6 de Apocalipse, verso 1. No verso 2, então fala sobre a abertura do primeiro selo. Ou seja, aí começa o Apocalipse. Então o Apocalipse não começa antes do arrebatamento. Ok? Existem seitas aí, como a Adventista, por exemplo, que diz que todo mundo vai passar pelo Apocalipse. Isso é mentira. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em... E seria uma baita de uma sacanagem de Jesus fazer você se santificar, você aceitar, você se batizar, você ser uma bênção, santificar a tua vida e daí você fica aí no estreito junto com todo mundo que está no mundo. Né? Não acha? Então, o arrebatamento das almas, o arrebatamento das pessoas vai ser anterior à ascensão do anticristo. Tá? Isso a Bíblia é muito clara a esse respeito. Outras pessoas que pensam diferente, mas cada um aí é cada um. A respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e já agora está no mundo. Então veja que João escreveu, né, esse texto me parece que é 86 depois de Jesus, né? 86, mais ou menos 55 anos, 52, 55, 54 anos depois que Jesus subiu aos céus, a ascensão de Jesus. Esse livro foi escrito na ilha de Patmos, né? Junto ali com o Apocalipse, que ele escreveu um pouquinho depois, né? Então, um pouquinho antes escreveu esse. Então, ele tem mais ou menos a mesma data, um pouquinho, um ano, ou talvez 2 antes do livro de Apocalipse, que é o último livro que está no canon, né? Considerado como livro sagrado. Então, João, quando escreve isso, lá atrás ele disse, o espírito do anticristo já está no mundo, porque ali já havia perseguição dos cristãos e os caras já corriam atrás para matar todo mundo. Veja aí como cada um dos apóstolos morreu de maneira violenta, executado por homens que eram contra o cristianismo. Amém? Vamos mais para frente então, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus. Pergunta para quem está ao teu lado, você é de Deus? Pergunta para ele, irmão. Você é de Deus? Tem certeza que você é de Deus já? Por quê? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no... Então olhe para o lado e pergunta para ele, por que você tem medo do Satanás? Eu já estava vendo uma pegadinha, quase morri da risada. O cara pegou um drone e colocou uma caveira no drone. E colocou um negócio branco de fantasma, né? Com um gravadorzinho, um drone grande com 4 hélices, e no meio tinha aquele troço. E aí aquele negócio vinha voando, uma baita sacanagem, né? De noite, aquele troço vinha voando com umas luzinhas e fazendo um barulho. E aí o cara estava andando no escuro, num determinado lugar, e de repente o cara via aquele troço vindo na direção dele, quase morria, né? Saía correndo, se quebrando e tal, uma baita sacanagem esse negócio aí, né? Então veja, tem muita gente que quando vê um espírito maligno faz o quê? Não fala que você não tem medo, porque a maioria tem. Poucos não correriam numa situação dessa. Porque as pessoas, ao invés de se levantar para lutar, correm, a maioria. Eu já contei aqui um testemunho para vocês de quando eu fiz o primeiro culto na cidade de Guaratuba. Foi numa casa... né, uma casa bem grande, cheia de janelas por todos os lados, tinha muita gente. E no finalzinho do culto, quando foi orar, uma mulher se contorceu, né, e eu vi que ela estava endemoniada, e eu não vigiei, né, eu devia ter esperado para orar depois, mas eu não resisti, né,
Umas coisas que eu não resisto. E eu fui lá e repreendi ela e o diabo manifestou e deu um grito. Aaah! E eu fiquei sozinho na igreja. Todo mundo correu. Todo mundo correu, irmão. Eu olhei, tava lá na rua, todo mundo. Eu falei, oh! E a mulher caiu endemoniada ali. Eu fui lá, expulsei o demônio e ficou beleza. Daí todo mundo voltou. Todos, sem exceção. Não ficou nenhum. Todo mundo correu. Né? O povo é cagão pra caramba. Eu nunca vi esse negócio. Então, você tem que entender que se quem está em você é maior do que aquele que está contra você, por que você tem medo? Por que você tem medo? Eu já falei aqui para você, vou falar de novo. O morto não faz mal para você. Quem faz é o vivo. Entendeu? Eu sei que é meio complicado você lidar com entidades espirituais, mas eu não estou falando que é para você fazer isso. Mas se você estiver numa situação quando você não tiver e você não puder correr, né? Que você não vai correr porque você está em algum lugar e não tem como. O que é que você faz? Você levanta a tua mão e manda ele embora. Fala, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, com fé. Ele vai embora, irmão. Ele tem que ir. Se aparecer um espírito no teu quarto lá, alguém já viu um espírito aí? Já viu? Não, ninguém viu ainda? Já? E aquele barulho na tua casa que você... Nunca viu? Sim, ouviu um barulhão? Porque às vezes a pessoa não tem gato em casa, não tem cachorro. Porque se tem, é comum você ver barulho, que eles andam por aí, derrubam as coisas, né? E daí a casa está tudo fechada, de repente cai alguma coisa, o irmão já... Né? Para ir ver o que é que tá pegando, né? Vai se cagando já, né? Se ranger a porta, ele já... Se tá pronto, já era, né, irmão? Não é? Não deixa de ser bunda mole, deixa de ser cagão, irmão. Entendeu? Se tiver uma entidade, um espírito na tua casa, na tua empresa, levanta a mão e fala, Satanás, negócio seguinte, rapaz, aqui tem dono, você quer de Jesus, cai fora, vagabundo, vaza em nome de Jesus, sai daqui. E ele vai embora. Não precisa ter medo, irmão. Tem medo do quê? Ele é vagabundo, não trabalha, né? Acho que ele é do MST, né, vadio. Gosta de andar no terreno alheio, no couro dos outros, comer coisa dos outros, ele é do MST, provavelmente. Né? Então você não tem que ter medo, irmão. Você tem que expulsa o bicho, manda ele caminhar. Não tenha medo. Verso 5, vamos lá. Eles são do mundo, por isso falam com quem é do mundo e o mundo os ouve. Por que você acha, irmão, que tem gente que tem uma moral miserável no mundo? Por que você acha? Tem os influenciadores aí no YouTube que tem 3 milhões de visualizações, tem 20 milhões de pessoas que seguem ele. Né? Os caras são muito acima da... Por que você acha que é assim? Porque os caras são bonitos? Não. Porque os caras são inteligentes? Não. Porque os caras são do mundo, irmão. E o povo do mundo segue eles. É só isso. A Bíblia está contando aqui para você. Ó. Você abre teu canal no YouTube lá para você ter um seguidor, é uma desgraça, né? É difícil. Tem uns que para ter seguidor é só se ele quebrar uma casa de marimbondo, né? Essa semana... O Branco, né, o primo lá em Guaratuba, na nossa casa, em Guaratuba não, lá no sítio, na nossa casa, um marimbondo picou a Manuela, ela tava com a perna lá, ligou chorando, ai pai, olha aqui, com a perna desse tamanho, né, que ela tem alergia. Daí eu pedi pros guris, eu falei, vão lá e arranca tudo aquelas casas de marimbondo que tem em volta da casa e tal. Mas tira tudo, né, não deixa ficar nenhum. Daí eles foram, falei, se chover, daí choveu, eles foram para lá, eles foram arrancando as de fora e tal. E tinha uma dentro do telhado. A casa tem laje, lá dentro tinha uma grandona. E aí ele subiu na escada, tirou a telha, com aquele gimo cupim, cedo, né? Sabe? Daí ele veio de levar o troço aceso já, né? Ele foi colocar a mão lá para acender, ele disse que quando ele pegou, ele já levou umas 8. E aí ele ficou acendendo, o isqueiro demorou, e foi picando, Quando ele saiu, ele disse que ele estava igual eu, tinha uns 5 mil seguidores assim, correndo atrás dele. Pulou na escada. E a gente quase morreu de rir, porque nós temos câmera lá em tudo, né? A gente foi olhar na câmera, pensa ele pulando lá de cima, rolando na grama e ó, né? Que o marimbondo é um bicho complicado, né, irmão? E daí, você já sabe, né? Então, quem é do mundo, o povo do mundo segue. Mas quem não é do mundo, o povo do mundo não segue, irmão. E você tem que entender isso. Não é? Por que às vezes você tem um estabelecimento comercial, tem um negócio e o teu negócio não bomba tanto e tem o caboclo ali bombado? O cara é do mundo, daí o cara
vende isso, vende, né, uma folha de chuchu estragada, vende um negócio junto lá, mais um Billy Night, né, irmão, um negócio, e os caras vai todo mundo lá. E Deus, você não tem nada disso? E ninguém vai, ou vai em poucas pessoas. Então, a gente que é de Jesus, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer as coisas, porque o povo do mundo não curte muito o que a gente faz. E você tem que entender isso aí. O povo do mundo não curte muito esse negócio. Entendeu? Então, eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo. E o mundo os ouve. Verso 6. Nós somos de... Quem conhece a Deus nos... Quem não é de Deus não nos... Eu acho que está tão simples hoje o texto, né? Então quem é de Deus ouve você. Quem não é, não ouve. Não é? Às vezes você vê uma pessoa doente numa situação difícil. Você fala, cara, vai lá na igreja, lá os caras vão orar por você e você vai melhorar. Cara, que é igreja? Que eu vou lá, aquele pastor ladrão já vai querer tomar meu 10 real lá, eu não vou. Não é isso que eles falam? Sim ou não? Pensa, sábado, eu lá no sítio, fui no mercado, comprar mantimento para a semana lá para a galera que está trabalhando lá, que tem uma galera, né? E daí a gente ia fazer um churras de noite e tal, fui lá comprar as coisas. Aí tinha um senhor aqui de Curitiba, distinto, mas já com uns 80 anos, com a sua esposa, e falando, daí ele olhou para mim e falou, nossa, como você fala, né? Do nada, irmão. Eu tava conversando com os guri, com os açougueiros, porque eu me dou com todo mundo, e eu ando lá falando, e aí, tal, bata, aquela coisa. Eu falei, por quê? Não, você gosta mais de gente muda? Ele falou, você tem um jeitão de pastor? Eu falei, por quê? Ele falou, não, com um caminhonetão desse aí. Daí ele olha, sério, ele falou, olhando assim, né? Eu falei, mas você é carro de pastor? Ele falou, só de pastor rico. Eu disse, então sou eu mesmo. Daí ele falou, você é ladrão? Eu disse, se eu sou, não é problema seu, eu roubo seu dinheiro. No açougue, irmãos. Pensa, mas na boa, eu falando na boa, não tava tretando. Ele tava, eu tava na boa. Na boa, do nada, irmão. Eu olhei pra ele e falei, cara, pra que time você torce? O Paraná. Eu falei, eu sabia. Só podia ser um paranista. Ele, por quê? Torce pro pior time, só falta você dizer pra mim que você é petista. Ele ficou me olhando assim, ó. Eu falei, você rouba as coisas dos outros? Mata gado alheio? Invade a casa dos irmãos? Corta a cerca de arame dos outros? Ele começou a rir. Ele começou a rir. Ele falou, por que você está falando isso? Não, porque se você é petista, você faz tudo isso. Se eu sou ladrão, você é vagabundo. Daí ele bateu nas minhas costas. Falei, melhor nós ser amigo. Eu falei, eu não sou teu amigo. Se você é petista. Aí ele olhou para mim e falou, não, eu não sou. Eu falei, então eu vou ser teu amigo. Vem aqui, vamos conversar. Daí a mulher dele veio do lado, pelo amor de Deus, o senhor me perdoe, meu marido é louco, ele não tem um pino. Ele só faz eu passar vergonha. Falou, irmã, relaxa. Relaxa aí. Quem não é de Deus não nos ouve, não nos conhece, não nos reconhece, não nos aceita, não nos engole, irmão. E as pessoas não aceitam que você seja melhor que eles. Que você tenha um carro melhor que eles, que você tenha uma roupa melhor que a deles, que o teu relógio seja mais bonito, que a tua cara seja mais bonita. Até isso os caras brigam, irmão. Né? Eu falo para os outros, eu tenho culpa de ser bonito, irmão. Eu não tenho culpa se Jesus fez eu assim, bonito, e tu é feio. Eu falo para as pessoas isso. Né? Quando eu era mais gordo, antes de eu fazer cirurgia bariátrica, o cara falava, ô seu gordo, eu falava, ô seu feio. Falei, eu posso emagrecer, e você vai fazer o quê? É? Não é? Eu sou gordo, mas sou bonito, irmão. Sou cheiroso. Aleluia. Não deixa o diabo zoar você não, irmão. Você não é tapete do Satanás. Não é, irmão. Você não tem que dar lado pro diabo. Então você tem que entender que se o cara já chegar te dando canelada, irmão, é o Satanás.
É o bicho, irmão. Você não dá moleza pro bicho, não. O bicho é na canela só que você trata ele. Entendeu? É na canela. Você não dá moral, não, irmão. Pro cara querer trepar nas tuas costas, você não é cavalo. Pro cara querer subir nas tuas costas. Que negócio é esse, irmão? Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, quando você conversa com as pessoas, quando você prega o evangelho, quando você evangeliza as pessoas, você sabe exatamente com quem você está lidando, dependendo do que a pessoa responde para você. Porque quando você está falando de religião, dizendo assim, não, a minha religião, isso aí é uma conversa. Agora, quando você está conversando com a pessoa, você diz assim, irmão, a Bíblia diz isso aqui, ó. Não, mas eu não concordo. É aquilo que a Bíblia diz sobre ele. Por quê? Porque ele não aceita as coisas que são de Deus. A palavra é de Deus. E se ele não concorda com a Bíblia, ele não é de Deus. Então não perde teu tempo para ficar discutindo com uma pessoa que não é de Deus. Porque quem é de Deus não discute a Bíblia. Quando ele é repreendido dentro da palavra de Deus, ele cala a boca, porque ele sabe que está errado. E você tem que aprender isso. O meu pastor antigo, ele dizia sempre para mim assim, ele dizia, Sandra, aprenda a Bíblia, porque quando você aprender a Bíblia e utilizar dela, nunca que ninguém vai subir nas tuas costas. E eu aprendi isso. Por isso eu li ela tantas vezes, para conhecer a palavra. E quando alguém se utiliza de um subterfúgio ou de um argumento que não está na palavra de Deus para combater o que eu digo, eu uso a Bíblia. É assim que você tem que fazer. E eu ainda sou sarcástico. Você sabe o jeito que eu sou, né? Você já aprendeu, né? Eu falo, mas peraí, mas Jesus falou isso aqui. Você está falando isso aqui? Não, Jesus é um sacana, mentiu para mim, irmão. Jesus é um baita de um sacana, ó, tá mentindo para mim. Olha aqui o que Jesus disse. Não é o contrário do que você está falando? É assim que eu pego os camaradas. Daí ele olha e fala, quem que está mentindo, você ou Jesus? Hã? O que o cara fala? Não dá para discutir com você, não dá mesmo. Não dá mesmo. Não dá a boca. Está falando mentira? Estamos falando sobre teologia. Discutir teologia. Então nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. Nós precisamos viver segundo aquilo que a Bíblia nos ensina e nos coloca como verdade e verdadeiro. Você não discute a palavra de Deus, você prega a palavra de Deus. A pessoa recebe ou não, é uma opção de cada um. Mas você não tem que andar por aí discutindo a Bíblia com as pessoas. Tretando com os outros. Não é? Então os irmãos começam a participar do estudo bíblico, daí ele aprende um versículo, o que é que ele faz? Ele vai lá no vizinho para brigar. Porque ele sabe que o cara faz aquilo errado, daí ele vai lá e fala, escuta, eu estava lendo a Bíblia aqui, a Bíblia diz isso aqui. Daí o cara joga 15 em cima dele, que ele não conhece. Ele só vai com aquele, mas o cara tem 15. E aí descasca ele. Daí ele manda mensagem para mim, pastor, eu fui lá no meu vizinho que é testemunha de Jeová, daí eu mandei isso aqui e o cara me debulhou. Qual que é o versículo que fala isso? Eu falo, vai estudar, rapaz. É vergonha na tua cara. Tá indo fazer treta aí com os irmãos, por quê? Deixa o cara quer ser testemunha de Jeová, ele que se dane. Vai para o inferno, azar dele. Você tem o que com isso? Ah, mas nós temos que ganhar as almas. Eu falei, vai ganhar a alma de quem não conhece Jesus. Deixa esses hereges para lá, irmão. A Bíblia diz no livro de Tito que ao herege você exorta ele 1 e 2 vezes, a terceira você vira as costas e vai embora. É o problema dele. Ele não quer saber de Jesus, ele que se dane, azar dele, irmão. Você não tem responsabilidade com isso. E você tem que aprender isso. Tem gente que fica bravo comigo, dizendo, ai pastor, mas você está falando do cara que se dane. É, irmão, que se dane, o troço é dele, ele quiser dar, é dele, da que eu tenho com isso. Não é meu. Se eu conseguir levar eu para o céu, já tenho que me dar por contente. Eu vou querer levar meu vizinho, o Chico, o Francisco, os caras, os macumbeiros, todo mundo. Eu não vou conseguir fazer isso. Jesus não me chamou para fazer isso. Jesus não chamou os caras para fazer isso. Você tem que entender isso. A Bíblia diz que o joio vai crescer no meio do trigo. Você acha que numa quadra tem quantas casas que tem gente que vai para o céu? Talvez não tenha nenhuma. Porque ninguém quer saber de Jesus.
Os caras querem saber só de esbórnia, de sacanagem, de fumar maconha, de fazer essas coisas. E aí você vai lá perder o teu tempo? Perder a tua saúde? Perder os teus amigos, muitas vezes, por falta de sabedoria? Porque você quer ficar tretando com todo mundo? Irmão, todo mundo tem sua hora. Você teve a hora em que você se converteu. Eu tive a hora em que eu me converti. E ninguém ficou me enchendo o saco porque eu nunca aceitei que ninguém fosse falar alguma coisa para mim e ficasse falando sobre Jesus ou Bíblia, porque eu não gostava. O dia que Jesus sorriu para mim, alguém me convidou, fui na igreja, cheguei lá, Jesus falou comigo e resolveu o problema. E você tem que aprender isso. Não ficar arrumando confusão, arrumando treta com todo mundo, irmão. Ah, mas o cara vai lá naquela igreja. Cara, é problema dele, não é seu. Cuida da sua vida, que você já está fazendo uma grande coisa. Pare de arrumar confusão com as pessoas. Amém? Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Né? E quando a gente é casado, principalmente há muito tempo, toda vez que tem uma treta e você percebe que você está certo, você vai lá e fala, viu? Falei para você que eu estava certo, né? Você não faz isso? As irmãs são campeãs em fazer isso. Você vai experimentar uma comida, Deus você quer pôr um tempero diferente. Você tem uns irmãos que cozinham aí, sabe o que eu estou falando. Daí vem a irmã e fala, não põe esse troço aí que não vai ficar bom. Você fala, não, deixa comigo, é o que estou fazendo aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Não é? Não coloque esse troço aí que não vai dar boa. Não, vai dar boa. Daí você faz, fica uma droga. Daí chega na mesa, ninguém come e você, para disfarçar, tá uma droga, mas você tá. Delícia! Uhul! Nossa, mas ficou bom, vocês não vão comer? Não, não tô meio, não. Aí depois ela olha para você e falou, viu? Eu falei que não ia ficar bom, agora vai comer tudo. Você não deve aplicar isso na Bíblia. Em casa ainda até é válido, né? Mas na Bíblia não. Porque quem corrige as pessoas é o Espírito Santo. Quem corrige os irmãos dos seus erros, quem nos exorta da justiça, do juízo e do pecado é o próprio Espírito Santo de Deus. Então nós não fomos chamados para sermos juízes, nós podemos discutir teologia, mas não a vida das pessoas. Isso aí não. Então as pessoas têm o seu livre-arbítrio e cada um vai para onde quiser, irmão. Ninguém é obrigado a ir para o céu, ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. E se a pessoa não quer, não tem o que você fazer. Não force, não brigue, não gere confusão, só ore. Coloca na presença de Deus e no momento adequado o Espírito Santo de Deus vai alcançar aquela pessoa, vai tocar no coração dela e vai fazer um piseiro. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Papai do céu, eu peço que o Senhor dê para nós sabedoria, entendimento, discernimento, para que nós possamos aprender a tua palavra, para que nós possamos adquirir conhecimento, e assim, meu Deus, andarmos na tua presença e sermos uma bênção em nome de Jesus. Papai do céu, abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente possa ver. Senhor, abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a tua palavra. Quebranta, meu Deus, o nosso coração para que a gente possa compreendê-la, entendê-la e assim cresçamos na graça e também no conhecimento. Nos ajuda, meu Deus, para que nós possamos andar por esse mundo sem que nós façamos parte dele, sem que nós nos contaminemos, Senhor, com esse mundo. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, através do teu querido Espírito Santo, estar nos tocando e nos abençoando a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas aí para Jesus? Sente-se, por favor. Tome o teu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se as trouxeram, claro. Seus dízimos, dê um sinalzinho com a sua mão aí, você que trouxe a sua oferta, que os irmãos vão entregar para você, um envelopinho para você deixar ela aí. Você que está em casa também, a referência bancária vai ser posta aí.
E se você quiser, você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo, aí está tudo bem. Feche os olhinhos que a gente vai orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes, os dizimistas da tua igreja. Que o Senhor venha multiplicar a semente daqueles que têm semeado na tua obra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe suas ofertas, vem trazer aqui, por favor. Amém, irmãos. Todos ofertaram com alegria. Glória a Deus. Que bênção, né? Hoje a remada foi forte. Quem sentiu a remada aí? Mas diz que dói, mas sara, né? A verdade dói, mas cura. E Deus está aqui falando. E nós precisamos cada dia nos preparar para estarmos, né, com Jesus o dia que Ele vier. E isso é importante, né? Porque nós somos limpos pela palavra de Deus. Então é a palavra que nos limpa, né? E o processo da limpeza não é muito fácil, né? Porque tem que sair muita coisa. E às vezes a gente vem num culto e sai mais aliviado, sim ou não? Por quê? Porque a palavra limpou. A Bíblia diz: vós sois limpos pela palavra de Deus, né? Então o Espírito de Deus testifica que somos filhos de Deus, através da palavra dele. Amém? Eu estava lendo um texto hoje, quando o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Eu estava pensando o seguinte, que quando o pastor estava falando aqui, que às vezes nós não precisamos ir fazer guerra com ninguém. Nós não fomos chamados para fazer guerra. Nós somos chamados para vencer a guerra. Amém? Vencer a batalha. Então, às vezes, o irmão vai lá no vizinho fazer guerra, né? Daí depois vem pedir socorro. Agora, se você estiver quietinho ali no teu lugar, né? E vierem contra você fazer guerra, aí Deus está com você. Aí Deus vai te defender. Eu estava pensando também que nós não fomos chamados para ser humilhados, né? Se formos humilhados, Deus vai exaltar aqueles que são humilhados. Porém, Deus quer que nós sejamos sempre exaltados na presença dEle, porque quem tem que ser humilhado é o adversário. Glória a Deus. Deus falou para mim no meu coração: diga para pessoas que estão sendo humilhadas que eu vou exaltar. Mas não vá fazer guerra, não vá lá brigar, irmão. Deixa que o inimigo venha até você, porque no portão, quando ele entrar, na porta vai ter um anjo com a espada para te defender. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Estou profetizando nessa noite.
Essa guerra terminou, essa guerra já cessou na tua vida. Deus está te dando vitória nesta noite, em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos comigo, só lembrando aos irmãos que o mês de agosto está acabando, né? Mês do cachorro louco, das queimadas. Tem muita coisa para acontecer, irmão. Mas tudo provém de Deus. E aqueles que estiverem debaixo da mão do Senhor serão guardados. Em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por esta noite que o Senhor preparou. A tua palavra preparou este culto para adorarmos a ti, Senhor. Também o Senhor trouxe os teus filhos, Senhor, para estar aqui te adorando, recebendo a tua palavra. E eu tenho certeza, convicção, que aqueles que tomaram posse, aqueles que vieram com a sua fé, meu Deus, voltada a ti para um milagre, eles vão sair com milagre daqui nessa noite, com a bênção, com a cura. Senhor, eu oro pela tua família, a família da tua igreja, que estão reunidos, Senhor, aqueles que estão, Senhor, cultuando pela internet, meu Pai, que o Senhor também os alcance nos seus lares, derrame a sua bênção poderosa. Ó Deus, que toda a guerra cesse nesta casa, nesta família, todo levante do inimigo, Senhor, venha cessar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Dê discernimento a cada um, Senhor, o discernimento espiritual, para que eles possam saber quem está agindo, Senhor, como o inimigo está agindo, qual a estratégia que ele está armando, Senhor, para lutar contra esse lar, esta família, e que ele seja bloqueado, que ele seja anulado, Senhor, ó Deus, pela autoridade no nome de Jesus, que está na vida desse irmão, dessa irmã, desta pessoa da família. Querido Espírito Santo, vem entrar com a grande providência, dando uma noite abençoada, uma noite de paz e sono reparador. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que não têm sono, aqueles que sofre problema de insônia e não consegue dormir à noite, não consegue descansar. Ó Senhor, dê o sono, Pai. Repreenda, Senhor, esse espírito da insônia. Aquele que sofre depressão, opressão, angústia. Aquele que sofre, Senhor, de enfermidade, de um mal que tem assolado sua vida, não tem lhe dado paz. Em nome de Jesus, que a paz entre agora na vida desta pessoa, que o inimigo bata em retirada, que o teu nome seja glorificado e exaltado na vida desta pessoa e desta família. Senhor, abençoa agora os pastores, os que estão aqui trabalhando, Senhor, auxiliando o teu servo nesta obra, que o Senhor guarde eles, a sua família, guarde o pastor, Senhor, e a sua família que estará retornando, também os auxiliares, Senhor, os técnicos, Senhor, também, meu Deus, os obreiros cooperadores, os irmãos que trabalham, Senhor, para contribuir o andamento desta obra. Querido Espírito Santo, entra com a tua providência nesta noite. Nós oramos pelo Brasil, oramos, Senhor, para que cesse, Senhor, as guerras, para que cesse, Senhor, ó Deus, esta batalha, Senhor, que tem acontecido no nosso Brasil, porque é tempo de cessar e de parar, Senhor. Também envia, Senhor, socorro aonde está acontecendo essas queimadas, Senhor, destruindo casas, famílias. Que o Senhor uma vez mais envie o teu anjo, meu Deus, para ter o cuidado, Senhor, de livrar pessoas e cessar. Pai, eu
oro, Senhor, e profetizo, em nome de Jesus, a grande bênção, que o milagre aconteça e que haja, Senhor, frutos e que nós possamos desfrutar dos frutos e contar testemunhos de vitória para a tua glória, Senhor. Eu oro e abençoo em o nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada coração, hoje e sempre, e todos juntos digam amém. Quem disse amém, aperta a mão de alguém e diga: quero te ver no próximo culto. Pode aplaudir a Jesus.